Olá pessoal, eu sou o John e hoje aqui na Literalta CV nós vamos continuar nossa série de videoaulas sobre teoria da literatura, introdução à teoria da literatura e gêneros literários. Vamos lá! Na videoaula anterior, começamos a falar sobre os gêneros literários e aprendemos que os gêneros literários estão divididos em duas categorias diferentes, o gênero poético e o gênero dramático. Começamos então a estudar o gênero poético, que é subdividido em duas categorias, por sua vez, que seria o gênero lírico, o gênero épico, e mais adiante falaremos sobre o gênero dramático. Então, retomando após essa breve recapitulação, a gente falou, principalmente focou no gênero lírico, né, na aula anterior, e hoje vamos focar exclusivamente no gênero épico. Inicialmente, numa visão mais sintetizada, a gente pode definir conceituar o gênero épico através de características bem pontuais, sendo elas, primeiramente, o gênero épico sempre expressa a grandeza de um ato, de feitos heróicos, sempre está bem ligado em relação a isso. E sempre possui um herói, ou um grupo de heróis, exaltando os valores humanos e grandes aventuras. Então o gênero épico tem a principal característica essa questão, de sempre exaltar um acontecimento, ou utilizar-se de mitologia, trabalhar com um herói sempre enfrentando desafios, aventuras, monstros ou situações inusitadas, né? Então, a principal característica do gênero épico é isso. O gênero épico se expressa sempre por a grandeza de atos, de acontecimentos, de fatos, podendo ser históricos, misturar mitologia, mas uma característica fundamental, sempre presente no gênero épico, é a exaltação de aventuras, de um herói, um grupo de heróis, exaltar os valores humanos, conquistas, enfim, enfrentar monstros, esse tipo de coisa. São aqueles romances mais de cavalaria, são aquelas histórias que contam grandes acontecimentos, grandes feitos, justamente, principalmente na época da Grécia Antiga, né? Era muito exaltado, era muito comum, e temos vários exemplos que poderíamos citar, os Lusíadas, Beowulf, se a gente pegar uma literatura mais britânica, era tudo considerado, enquadra, né, no gênero épico. A Odisseia de Homero, enfim, são os principais, digamos assim, nomes desse gênero. Mas também tem outras características que a gente pode também exaltar, que seria que muitas vezes utiliza do extraordinário, fatores, acontecimentos históricos, mitologia, outras crenças. Então ele acaba ultrapassando o que é racional e razoável e extrapola um pouco. Está misturado, gênero épico está misturado bastante com um pouco ali de fantasia, explorando sempre o miraculoso, a presença de algo maravilhoso, o universo fantástico, a interferência de deuses nas ações dos personagens e em todos os acontecimentos que as histórias do gênero épico acabam narrando. E também acaba misturando uma narrativa bem, digamos assim, com bastante descrição, né? Engrandecendo detalhes, feitos, aventuras e também às vezes até simplificando algumas coisas, né? Para deixar aquilo bem mais simbólico, imagético. O gênero épico ele faz um apelo muito grande a imagens simbólicas, a visões sobrenaturais, a todos os recursos que hoje em dia são muito comum, digamos, na literatura fantástica. Então o gênero épico ele bebe muito dessa fonte. A Jornada do Herói, por exemplo, que é um clássico, o pessoal que gosta de escrever, que estuda sobre escrita de romances, enfim,
principalmente quem quer ser escritor, conhece a jornada do herói. E praticamente a jornada do herói nasceu, né, no gênero épico. Foi aí os primeiros, foi aí a inspiração para ser criada essa jornada do herói. Então o gênero épico sempre flerta com grandes feitos, com o fantástico, com a aventura, com a presença de um herói ou um grupo de heróis realizando coisas extraordinárias, relacionando com os deuses, com mitologias das mais diferentes. Enfim, todas essas características fazem ser muito fácil de você compreender, de você identificar um texto quando ele se enquadra no gênero épico. Outro ponto que merece destaque é que o gênero épico ele pode ser feito, pode ser realizado de formas diferentes, né? Como toda a literatura, assim, como a gente está falando em toda a videoaula, a questão de prosa e verso, e o gênero épico se enquadra ali. Ele pode ser feito através de prosa, um romance, uma novela, um conto, uma crônica, ou através de verso, né? Que seria um poema em si, ou narrativas de assuntos diversos, ou então um poema narrativo que trata de fatos notáveis, de acontecimentos heróicos, de acontecimentos também até históricos, utilizando esses elementos fantásticos, né? E sendo também, utilizando a forma da poesia em versos. Então, existe poesia no gênero épico, né? Tanto em sua forma como em seu conteúdo, e ele pode ser feito tanto em prosa quanto em verso, fazendo apelos a imagens enfim, bem deslumbrantes mesmo. A presença de questões fantásticas, da literatura fantástica, como eu disse, que temos hoje, é bem presente mesmo no gênero épico. E também nesse gênero épico, tem ali, ainda ele sendo feito em verso, também tem uma nomenclatura que se chama epopeia, que seria um poema narrativo de fatos notáveis, grandiosos, extraordinários, que são feitos através de páginas e páginas e páginas. São uma história contada muito grande, mas através de versos, através de grandes poemas, grandiosos poemas, que é o caso, como eu disse, os Lusíadas, a Odisseia de Homero, enfim, são poemas, são epopeias, que são poemas épicos narrados em várias páginas. E a epopeia se divide, é muito importante falar isso, que é um dos fatores principais, como esses exemplos que eu acabei de dar. A epopeia é realmente, digamos, uma das formas que se pode fazer o gênero épico que mais se destaca, né, nesse gênero literário, porque ela tem uma fórmula certa de se fazer. Por exemplo, numa epopeia, como os Lusíadas, ela sempre se divide em 5 partes, que seriam a proposição, ou o que eles chamam de exórdio, que seria a introdução ao contexto, a apresentação do tema, do herói, tudo aquilo que começa a narrativa, que começa a explicar o que está passando, o que está se acontecendo. Depois, a segunda parte seria a invocação, que o poeta sempre pede auxílio às musas inspiradoras, para que lhe concedam inspiração, sabedoria, para contar aquele fato, aquela história da melhor maneira possível. Depois sempre tem a terceira parte, que seria a dedicatória, que é onde o eu lírico, ou o poeta que está escrevendo a obra, ele dedica sempre essa obra a uma pessoa, a um protetor, a uma divindade, enfim. Ele sempre tem essa parte dedicatória que ele faz durante algumas páginas, ele faz essa exaltação desse protetor que ele está exaltando, que está dedicando todo aquele trabalho. A quarta seria a narração em si de todo acontecimento, e a parte maior, a mais longa, digamos que é onde está todo o enredo dessa narrativa epopeica, dessa narrativa em versos. É a maior parte, porque é a narração que conta os principais fatos, os clímax e tudo mais da história, e no final é o epílogo, que é a quinta parte, que seria sempre o remate, o encerramento daquele poema épico, né? Que seria o finalizar, o final da história. E o desenvolvimento trata todos os temas e todos os fatos históricos, e aí que mistura os deuses, as aventuras, os conflitos e os problemas que esse herói, que esse grupo de herói pode estar enfrentando nessa história. Então, a epopeia dentro do gênero épico, das vertentes de mais destaque. Inclusive, foi o que, digamos, nomeou esse gênero literário. Gênero épico, que é uma subdivisão do gênero poético, ele foi subdividido bem justamente por causa da epopeia. Por mais que exista também, como falei, as narrativas de assuntos diversos, que são narrativas mais curtas, que falam sobre
outros assuntos que não apresentam esse esquema de 5 partes, ele também pode ter essa exaltação de divindade, esse conteúdo fantástico, esse herói, mas ele não se enquadra em si na epopeia, que a epopeia são grandes narrativas poéticas que falam desse mesmo assunto. E a prosa é o romance, novela, conto, crônica, tudo aquilo que a gente conhece, mas que também envolva essa questão das divindades, essa questão da exaltação do herói, dos conflitos, de aventuras e tudo mais. Então, resumindo, basicamente, é isso, né? E é importante mencionar que epopeias mais famosas, como eu disse, além da Ilíada e Odisseia, né, que é Homero e Grácia, tem os Lusíadas do Camões, eu confundi aquela hora, eu falei Ilíada e Lusíadas, são duas diferentes. Os Lusíadas é do Camões e a Ilíada, junto com a Odisseia, é de Homero. E são grandes nomes assim desse gênero épico. Mas também a gente pode citar o Caramuru, Santa Rita Durão, aqui do Brasil, o Uruguai, que é o Basílio da Gama, também do Brasil, Vila Rica, que é Cláudio Manuel da Costa, aqui do Brasil. Também tem escritores brasileiros que escreveram epopeia, por mais que seja um gênero épico, por mais que seja um gênero literário muito antigo, que vem lá dos primórdios, até no começo da literatura, da discussão sobre o fato literário, onde começou a ser estudada a literatura, onde ela começou a ser desenvolvida uma ciência para o estudo dos mecanismos que regiam o tipo de literatura que era feito na época. Diferentemente do gênero lírico, o gênero épico, ele não se fixa ali na expressão do eu, na expressão máxima do eu, entendeu? Não é só o poeta falando sobre os seus sentimentos, sobre os seus angústias, seus anseios e tudo mais que a gente falou na videoaula anterior. No gênero épico, o principal mote, tema, assunto do poeta que está escrevendo é o mundo inteiro. Eles querem narrar histórias que não são sobre eles, mas sobre o mundo, sobre acontecimentos, sobre, enfim, uma série de coisas que não diz respeito em si a pessoa, ao eu. Por isso que difere principalmente o gênero lírico do gênero épico. Quanto o gênero lírico, ele se está esquadrado geralmente na expressão máxima do eu, dos meus sentimentos, angústias. O gênero épico, ele está mais preocupado em narrar acontecimentos, em produzir uma obra poética, um texto poético que fale sobre o mundo, que fale coisas universais, que expandam aquele sentimento do microcosmo, do gênero lírico, que é o microcosmo de mim mesmo, expandido pelo mundo. O gênero épico, ele já aborda o macrocosmo, o mundo inteiro, as pessoas, as relações, as sociedades. Então, o universo do poeta do gênero épico, como diz Fernando Pessoa, em Tabacaria, seria a Terra inteira, e mais, e muito mais. O Sistema Solar, a Via Láctea e o indefinido. No gênero épico é isso. A abordagem principal não é focada no eu do poeta, ou eu lírico que está escrevendo aquele texto. Ela expande para o mundo inteiro, para questões muito mais universais e até mesmo indefinidas e que extrapolam a razão até às vezes. Sendo assim, pode-se dizer que no gênero épico a gente encontra uma poesia mais universalista e que se interessa pelo sentimento e conhecimento simultâneo da perfeição e harmonia dos cosmos, não somente humana, do mundo inteiro, das relações das pessoas, dos acontecimentos. É interessante a gente observar que sentimento e conhecimento intervém, né, de forma significativa nas emoções. E a emoção é uma categoria poética fundamental para qualquer expressão artística nos gêneros literários, que seja no gênero poético. Mas aqui a emoção não está ligada apenas com, como falei, os meus sentimentos próprios, o que eu estou sentindo, minha emoção a determinados assuntos e coisas, objetos, mas sim minha emoção em relação ao mundo, a acontecimentos, a fatos históricos. Por isso que são todos os principais textos do gênero épico, são as epopeias, que são narrativas de grandes acontecimentos, grandes feitos da nossa história, independentemente seja baseado em mitologia, se seja exagerado ou não. Ela traz esse contexto, questões a serem abordadas que são importantes não só uma pessoa em si, mas para uma sociedade, para o mundo inteiro, para um conjunto de pessoas.
Então, a partir dessas conclusões, a gente pode pensar não, a gente pode definir que o poema épico, embora ele carregue essa marca que é indistinguível do poeta que escreve o texto, ele não é uma criação de um indivíduo só, ou seria, não exprime apenas o eu do poeta, mas sim sentimentos que são universais a todas as pessoas. Ao contrário, seria, como eu disse, gênero lírico, né? Então, o poeta ali do gênero épico, ele transporta os sentimentos que ele tem também, ele põe tudo para fora que ele sente, mas sobre determinados assuntos, não sobre ele em si, sobre um feito heróico, sobre um fato histórico, enfim, como é o caso dos Lusíadas mesmo, né? Que narra a história do descobrimento dos caminhos que os portugueses faziam nas navegações para ir até a Índia, e mistura com a mitologia grega, que os deuses estão sabotando a viagem e tudo mais. Não vou falar sobre isso, porque a gente vai fazer uma análise em uma videoaula sobre o Lusíadas inteiro, mas é basicamente isso. É um grande acontecimento. Eles pegam, por exemplo, orgulhos portugueses, né? Camões que escreveu, ele pega o orgulho que ele sentia das embarcações portuguesas que estavam explorando, desbravando, conhecendo o mundo, e ele cria essa epopeia acerca disso, desse orgulho nacional, né, de Portugal na época, do orgulho que eles sentiam das suas explorações. Então ele transforma numa grandiosa obra, com enredo e tudo mais, toda metrificada, diversificada, mas em si não deixa de ser uma exaltação de todo esse sentimento de orgulho que eles tinham de ser exploradores, de descobrir novas terras. Então a exaltação não passa a ser de um fato ou do sentimento de alguma coisa do poeta do Camões que escreveu, mas sim do orgulho nacional, da coroa portuguesa, do país de Portugal na época, em fazer um texto que exaltasse essa qualidade que eles tinham de explorar, de exaltar a nacionalidade deles e tudo mais. Quando a gente fala que na poesia lírica o poeta se preocupa com o microcosmos, com ele, a expressão máxima do eu ali, e na poesia épica ele se preocupa com o macrocosmos, com todo o universo, a gente faz comparações até mesmo com escritores. Vamos falar mesmo com escritores. Por exemplo, vamos pensar um escritor lírico, Almeida Garré, Álvares de Azevedo, que é da segunda fase do modernismo, né, do ultramodernismo, ou Geração do Mal do Século, byroniano, toda a inspiração byroniana, que falam sobre sofrer por amor, aquela visão pessimista, é a expressão máxima dos sentimentos dele, do âmago dele, de tudo que ele tá pensando, sentindo. Isso é poesia lírica do gênero lírico pura. Mas a gente já pega outros poetas, como por exemplo, deixa eu pensar, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele não fala só sobre os sentimentos dele, ele fala sobre o macrocosmos, pelo cosmo inteiro, pelo mundo inteiro. Ele fala de sensações, como a gente disse, que são inerentes à alma humana, que são universais. Ele trata sobre assuntos universais. E nisso, a poesia já extrapola o eu lírico e passa a ser épica, porque ela já expande, ela trata do mundo, ela trata de muito mais, ela trata de filosofia, ela trata, enfim, de reflexões que vão muito mais além do que apenas o meu sentir, né, que é caracterizado pela poesia lírica. Não é só o meu sentir, é o nosso sentir, é o sentir da sociedade, é o sentir de um povo, enfim, vai muito mais além, trata sobre assuntos que estão presentes no cotidiano, no mundo inteiro, em várias nacionalidades, em vários povos e num grupo de pessoas. E isso é importante. E se a gente pegar para analisar assim profundamente, os maiores poetas que a gente tem, tanto em língua portuguesa quanto em outras nacionalidades, são poetas épicos. Por exemplo, deixa eu dar algum exemplo aqui. Os maiores poetas da humanidade que são épicos, devido à estrutura dos seus poemas, e esses assuntos que eles abordam, por serem universais, a gente podemos dizer que o Romero, o Virgílio, o Walt Whitman, T.S. Eliot, Fernando Pessoa, como citei, Camões, Baudelaire, enfim, existem vários, porque eles abordam, eles usam elementos fantásticos também, que isso é importante, e para narrar sobre situações, fatos feitos na sua obra poética, mas também eles falam sobre questões que vão além do lírico, do eu lírico, do que eu estou sentindo, mas do que nós estamos sentindo, né? Então isso é muito bacana notar e sempre deixar claro, as principais diferenças do gênero lírico e gênero épico são essas.
o autor do gênero épico, ele ignora a ação pura, ditada unicamente como um caráter subjetivo, entendem? Ele não se demora na expressão de estados, de espíritos, de sensações, do que é aquilo que ele está sentindo, da alma, coisas subjetivas. Não, ele vai além disso. Ele vai com as circunstâncias da realidade, dos fatos, dos acontecimentos, da história. E por outro lado, ele meio que evolui os seus valores, suas morais, através desse acontecimento, não pensando, deixando de ser essa faceta narcísica, como citamos que existe na poesia lírica. Ele passa a ser, digamos, menos narcísico, ele passa a se preocupar com o outro, com a sensação do outro, com acontecimentos, enfim, com várias outras causas. E isso torna, como eu disse, esses poetas bem universais, que eles vão versar, eles podem fazer poesia lírica, versar sobre eles mesmos, versar sobre os sentimentos, como é o caso mesmo, acabamos de citar, Fernando Pessoa, ele tem vários heteronônimos que falam sobre os mais variados assuntos. Tem heteronônimos do Fernando Pessoa, heterônimos de Fernando Pessoa, que fazem poesia lírica, mas também tem heterônimos dele que fazem poesia épica, porque falam sobre isso, sobre o mundo, sobre os sentimentos do mundo inteiro, né, inerentes à alma humana. Então, para resumir, os textos épicos, e até mesmo os poetas épicos, com essa necessidade de interpretar todo o cosmos e macrocosmos, o mundo inteiro, e a condição humana, né, a condição do homem, são compelidos sempre a adotar uma atitude meio que parafilosófica, de compreensão da harmonia cósmica, do universo, do mundo inteiro, semelhante ao que a filosofia né, nos pede, proporciona. Então é muito interessante ver que o gênero épico ele está muito ligado também a questões filosóficas, as questões de reflexão, né? De pensar em vários tipos de situações, de sentimentos, de acontecimentos que não sejam relacionados a mim. Basicamente, esse seria o melhor resumo para definir o gênero épico. Contudo, como nem tudo é simples, a gente sempre tem que complicar. Como eu falo, a literatura é um bicho difícil para compreensão da gente. Existe também um poema épico que ele tem o eu lírico, um poema épico e lírico. Entendeu? O poema épico ele não fica preso também somente essas questões que o caracterizam. Ele também pode exprimir lirismo, ele pode ter o lírico ali intrínseco numa determinada obra, num determinado texto, entendeu? Então é legal fazer essa comparação para entender essas duas vertentes, esses dois conceitos, como fizemos nas videoaulas anteriores, para a gente compreender que também existe essa possibilidade de um texto literário ser épico e lírico também. E além disso, é sempre bom mencionar que também existe outra subcategoria que, na verdade, ela não é muito tipo assim, não é muito estudada, difundida, até porque são poucas obras, poucos textos que realmente relevantes nesse sentido, que seria a poesia satírica, que ele está presente ali também junto com o gênero épico, que seria, ele usa os mesmos elementos do gênero épico que nós citamos anteriormente. Ele pode falar de um herói, ou no caso um anti-herói, né? Um anti-herói que ele vai viver aventuras, desafios, passar por várias provações, acontecimentos. A narrativa também apresenta assim, elementos fantásticos, sobrenaturais, divindades, pode juntar tudo isso, mas o foco principal de uma poesia satírica não é enaltecer alguma coisa ou falar sobre o macrocosmos, sentimentos inerentes à alma humana e o mundo inteiro, enfim, e filosofar. A satírica, ela trata mesmo de tirar sarro, zombar de um acontecimento histórico, de uma personalidade histórica, por exemplo, enfim. E a poesia satírica, ela acaba se colocando assim, geralmente para atacar, ridicularizar, zombar ou até mesmo moralizar assim o leitor, as pessoas que estão tendo contato com essa modalidade. Ela se aproxima às vezes assim da poesia lírica também, pode ter poesia satírica que contenha também traços da poesia lírica, também é engraçado, como que é o caso da épica, como dissemos, né? E ela pode trazer de subjetividade, ela pode tratar sobre temas mais pessoais, e o lírico ali no narrador pode existir, ou em alguns personagens, mas a finalidade principal da satírica realmente é tirar sarro, é zombar, atacar de acontecimentos históricos, grandes feitos, ou então personagens, figuras históricas, enfim, existe uma grande gama de possibilidades a partir daí. Para você compreender um pouco mais as questões que falamos de um poema épico, que também pode ter poesia lírica, vou ler aqui um exemplo aqui de um
de um poema de Almeida Garré, um trecho, que realmente existe tanto o eu lírico ali, quanto as características do poema épico. Então, ele se trata de um poema lírico e épico, uma fusão dessas duas subcategorias do gênero poético. Por exemplo, vou ler, ele se chama Não Te Amo, Almeida Garré. Não te amo, Almeida Garré. Não te amo, quero-te. O amar vem da alma. E eu na alma tenho a calma do jazigo. Ai, não te amo não. Não te amo, quero-te. O amor é vida. E a vida, nem sentida, a trago já comigo. Ai, não te amo não. Ai, não te amo não, e só te quero. De um querer bruto e fero que o sangue me devora, não chega ao coração. Não te amo, és bela, e eu não te amo, ó bela. Quem ama a aziaga estrela, que lhe luz na má hora da sua perdição. E quero-te, e não te amo, que é forçado, de mau feitiço, azarado, este indigno furor, mas ó, não te amo não. E infame sou, porque te quero, e tanto, que de mim tenho um espanto, de ti medo e terror, mas amar, não te amo não. Bom, esse poema se compõe em 6 quadras e 24 versos. A poesia lírica, tendo a dimensão do eu nele, está presente, por ele falar sobre o seu sentimento, sobre o fato de amar e não amá-la, no fato de não amá-la, mas ainda querê-la, desejá-la, digamos assim. Então, ele poderia se espraiar esse assunto por várias e várias estrofes, mas um poema que expressa assim o eu, os sentimentos em relação a um caso como esse, ele não pode tornar uma epopeia e ser uma narrativa longa com muito mais páginas. O poema, quando ele está ali na sua forma do lírica mesmo, no gênero lírico, do eu lírico, ele tende a ser sempre bem um pouco menor. Existem casos que são poemas bem maiores, mas mesmo assim não se compara mesmo poemas maiores com uma obra como a epopeia em si. Vamos dizer, vamos fazer um poema grande. Eu, como escritor, posso escrever um poema. Vou escrever um poema de 6 páginas. Não tem problema fazer um poema de 6 páginas, mas ele nunca vai ser tão grandioso quanto as epopeias, como os livros que já foram lançados com esse assunto, já foram um dia. Então, é importante sempre ter na cabeça que uma das principais diferenças mesmo da epopeia, e para não se confundir com o gênero lírico, é isso, que são obras grandiosas, enquanto o gênero lírico ele se apega a falar sobre determinados assuntos de uma forma mais curta, mais resumida, né? E a mesma coisa se relaciona com poemas que misturam tanto o épico quanto o lírico, e também poemas que não se enquadram no lírico, mas são apenas épicos. Todos eles tendem a ser mais curtos. A epopeia é a expressão máxima do gênero lírico, pela sua grandiosa quantidade de acontecimentos narrativos, são sempre muito grandes, e também pelo fato de serem obras muito difíceis de serem feitas. Imagina você ficar rimando internamente no final, tipo, por 200, 300, 400 páginas, no mesmo assunto, no mesmo texto, é muito difícil. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula que falará sobre o gênero dramático. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e muito obrigado e até mais.